Boa noite a todos. Estão conseguindo ver os slides? Tá? Então tá bom. Meu nome é Letícia e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a pluralidade das existências. Quando nós nos propusemos a estudar o Livro dos Espíritos, foi para que o conhecimento referente aos espíritos pudesse ser passado com vocês de uma forma mais leve, mais branda. Não aquela forma de estudo, né, que a gente sempre tem aqui no nosso centro, que é uma forma mais didática. Então, nós tivemos o compromisso de fazer uma forma mais leve. Quando nós falamos em pluralidade das existências, nada mais é que vivermos novamente, mas o espírito. Como nós já estamos estudando há algum tempo sobre o espírito, vamos dizer assim, que é uma forma mais simples de dizer de energia, tá? E é uma forma, a pluralidade das existências, de vivermos em um novo corpo físico, através de uma nova existência. E através dessa existência, nós vamos sofrer depuração, nós vamos ter a transformação. E essa transformação, ela só é possível através da matéria. Por quê? Na matéria em que nós encontramos as maiores dificuldades para superar os nossos obstáculos. Vamos dizer que é o fardo nosso mais pesado, tá? E nada mais é vivermos novamente como? Através da reencarnação, que o Espiritismo veio nos trazer como base, né? A reencarnação é onde o espírito retorna na matéria, como ser humano, em outro corpo. O espírito evolui entre uma reencarnação e outra. Então, nós não temos uma só reencarnação. Nós temos várias, tá? Várias existências. Cada uma conforme a nossa necessidade. Cada uma durante o período, o tempo em que nos for necessário para que possamos evoluir. A minha secretária agora vai pular para o slide 2, tá? Pode pular, secretária. Isso. E como nós evoluímos? Aqui no planeta Terra, através das provas e das expiações, tá? É a única maneira da gente evoluir. O nosso planeta Terra se encontra em prova e expiação. Prova e expiação. Então, é uma prova onde a gente vai sofrer e, dependendo do nosso grau de entendimento, a gente pode falar que nós estamos sendo castigados. Deus está me castigando. O que não significa nada disso. Deus não castiga ninguém. Deus é misericórdia e bondade. E através das provas e expiações, Ele nos dá ferramentas para que possamos nos aprimorar, para que a humanidade tenha o progresso necessário para a sua transformação, para a sua evolução moral e intelectual. Então, prova e expiação nada mais é que um processo de purificação de sentimentos, de conduta, da moral, da inteligência. Através disso, nós temos as existências corporais, que são ilimitadas. Deus não fala assim, ó, a Paula lá atrás ela vai ter 10 reencarnações e depois ela está depurada. Não existe uma quantidade, e sim um processo para o progresso. É lógico que quanto melhor nós aproveitarmos as oportunidades, as ferramentas que Deus nos dá, mais rápido vai ser o nosso adiantamento, a nossa evolução, o nosso progresso. Como nós fazemos isso? Como nós evoluímos? Nos despojando, nos livrando das necessidades da matéria, das necessidades que nos aprisionam moralmente
e intelectualmente. Como a quantidade não é igual a todos, então não dá para nós fazermos uma ideia, né? Uma criança. Não significa porque ela é um espírito que se encontra hoje na infância, que ela não é mais evoluída do que um adulto, ou também menos evoluída. Não tem como a gente mensurar a quantidade e nem o quanto ela é evoluída, ou o quanto também ela não é, né? Quanto mais depressa nós nos ajustarmos e nós conseguirmos aproveitar as oportunidades, mais o nosso progresso vai se fazer. Então, o progresso também é infinito. Não é porque nós estamos num planeta de prova e expiação que nós vamos parar por aqui. Muito pelo contrário. Existem outros planetas no nosso sistema solar, por isso que fala pluralidade das existências, que são mais evoluídos e também menos evoluídos que nós, cada um no seu grau de evolução. Mas nós já vamos chegar nesse ponto, tá? Como? Deus nos criou simples e ignorante, simples de maldade e também de bondade, na total ignorância. E nos deu a ferramenta para que nós nos transformássemos naquilo que somos hoje. Eu costumo falar que nós estamos hoje na nossa melhor versão, né? E se hoje estamos na nossa melhor versão, através até dos nossos pensamentos, que às vezes a gente nem mesmo se reconhece neles, imagine numa reencarnação anterior, o que fomos. Mas não cabe a nós julgarmos a nós mesmos e também o nosso próximo. Cabe a nós, através do esclarecimento da doutrina espírita, nós nos melhorarmos. Mas não é melhorar o vizinho, e sim a nós. Porque nós somos responsáveis por nós. Aquilo que o próximo faz é responsabilidade somente dele. Se ele quer ser umbandista, se ele quer ser evangélico, se ele quer ser ateu, não faz diferença alguma. O que faz a diferença é a nossa existência, como nós a conduzimos, o que nós somos, né? E no que nós nos transformamos e também nós vamos nos transformar. Conhecimento não é sinal de evolução, não é sinal de sabedoria, tá? Conhecimento, ele vai fazer com que nós tenhamos a ferramenta para aproveitar melhor a oportunidade. Intelectualidade não é sinal de sabedoria, não é sinal de conhecimento. Às vezes a gente olha a pessoa assim, ela é doutorada, né, mestrada, mas moralmente ela não tem uma conduta correta. Se vocês pegarem o filme do Divaldo, ele mostra isso naquela cena em que está ocorrendo uma doutrinação, uma reunião mediúnica, em que o médico não consegue conversar, dialogar com o médium, né, através do médium com a entidade, e aonde entra aquela senhorinha, analfabeta e com uma moral elevadíssima. Não significa que nós não devemos aprender, tá? Muito pelo contrário. Nós temos que fazer os dois, o intelecto e o moral, e conduzir os dois da melhor forma possível. Cada encarnação é uma nova chance, é uma nova oportunidade. Vamos dizer que a gente está na escola, né? E Deus é o nosso professor que nos dá prova para ver se a gente passa de ano ou não, né? E através como? Através das dificuldades, através das pessoas que nos incomodam, através dos conflitos que nós temos, não só com a gente mesmo, mas também perante toda a sociedade, porque nós moramos, nós convivemos no coletivo, né? E a expiação?
A expiação é ter que fazer a prova de novo. Tá? Repetiu na prova, tirou 0. Não estudou o suficiente, ou deu branco na hora e esqueceu a matéria. Quem aqui nunca fez alguma coisa, parou e falou assim, nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu agi dessa maneira? Não é? Eu vivo fazendo isso. Às vezes dá aquela surtada, né? Eu falo que eu costumo ficar verde, que nem o Hulk. Dá aquela surtada, a hora que você vê, você voltou e você fala assim, nossa, mas por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça? O que é isso? Isso ainda são os nossos instintos do nosso passado, que nós trazemos para o nosso presente, para que nós possamos adormecê-los. Adormecê-los como? Melhorando. Porque quando a gente adormece, esse sentimento, essa revolta, não faz mais parte da nossa conduta. E às vezes tem aquela pessoa que você olha assim e fala, nossa, que pessoa calma, né? E de repente ela sai do controle, ela fica verde, assim, igual o Hulk, que nem eu, né? E daí você fala assim, nossa, mas ela era tão calma. Faz parte. Faz parte da nossa existência. Faz parte do nosso dia a dia. Quando passa no sinal vermelho um carro e quase bate no seu, o que você faz? Mete a mão na buzina e fala aquela bela palavra para ele. Saiu do seu controle. É o nosso dia a dia. Quando o carro passar o sinal vermelho ou dar aquela cortada na gente, a gente olhar e falar assim, nossa, coitado, ainda bem que não bateu. Aí sim a gente vai estar melhorando. A gente vai estar conseguindo controlar o nosso instinto. Secretária. Ah, não, pode voltar. Aí, ó, eu trouxe a diferença entre a sabedoria e o conhecimento. É que a sabedoria nos edifica e nos leva ao verdadeiro crescimento em cada área das nossas vidas. Enquanto o conhecimento, sem entendimento, só nos envaidece, ensoberbecendo o nosso interior. Eu costumo usar bastante coisas do nosso dia a dia. E no outro slide fala assim, conhecimento é saber que um tomate é fruta. Mas você não vai usar ele na salada de fruta. Certo? Ele é uma fruta. Então, como a gente usa esse conhecimento? Pode ir, secretário. Dentro disso, nós temos a justiça da reencarnação, que é uma porta aberta para o arrependimento. Justiça. Quando faz justiça, a gente costuma lembrar de julgamento. Mas não é isso. Essa justiça da reencarnação não está através do julgamento, o juízo final, né? Nós vamos morrer, vamos lá e São Pedro, junto com Deus, vai nos julgar num tribunal. Não é isso. Nós fazemos o nosso julgamento através das nossas consciências. Nós todos, nós temos a tendência à perfeição na vida corpórea, através da vida corpórea. Mas cada um no seu momento. Uns mais lentos, outros mais rápidos. E um grande obstáculo nosso é o ego, né? Quando o nosso ego fala mais alto. O ego é um grande obstáculo para a evolução. Eu faço, eu fiz, eu sou, eu tenho, eu vou. Diferente de nós somos, nós temos, nós vamos todos juntos. O ego e o orgulho. Como nós controlamos isso? Como nós modificamos? Através de muita dedicação, através de muita força de vontade. Não é fácil. Toda palestra eu falo, não é fácil. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Desde a hora em que a gente acorda até a hora que a gente vai adormecer, descansar. Às vezes até em sonho, né? É um dia de cada vez. É cada um no seu momento. E através do ego nós temos a iniquidade, que é o contrário de igualdade. Iniquidade é a ação ou coisa contrária à moral e à religião. Nós já sabemos todos, a gente quer igualdade para todo mundo, né? Mas tem uma grande diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é todo mundo vestir rosa. A equidade é cada um, pode ser até o mesmo modelo, mas conforme a necessidade de cada um.
Como nós nos comportamos através da igualdade e da equidade nas nossas existências. Através das novas oportunidades, nós realizamos o que não conseguimos concluir em outra prova, né? Esse slide aqui, ele vai mostrar a evolução de cada espírito. Os espíritos são criados simples e ignorantes, sem maldade, com aptidões, tanto para o bem como para o mal. Cabe a nós escolhermos qual caminho nós vamos querer. Assim, os espíritos não retrocedem na escala de evolução. O espírito ele não vai regredir. Ele pode até estacionar, mas ele não vai regredir, ele não vai voltar. Ele estaciona ou ele progride. Não adianta falar assim, aquela pessoa era boa e virou mal. Não. Ela é aquilo que ela é, tá? E se ela ainda faz a maldade, é porque ela ainda não está no caminho da perfeição. Simples e ignorante, imperfeitos, nos tornando bons e puros. Todos através da melhoria. Pode pular, secretária. Aí no ministério lá da reencarnação, lá no plano espiritual, nos é dada a oportunidade de reencarnação. E daí nós vamos escolher qual dificuldade nós vamos querer passar, né? Até o Wagner costuma falar bastante isso. Mas esse daí era o melhor espermatozoide. Sim, nós somos os melhores espermatozoides. Nós disputamos entre milhões. E conseguimos, cada um conforme a sua necessidade. E quando nós vemos um feto, ou uma criança, ou um adulto com alguma deficiência, com alguma impossibilidade, ao invés de termos pena, sabe o que a gente tem que pensar? Na misericórdia e na bondade divina. Porque é a ferramenta que aquele espírito reencarnado com aquela necessidade tem para se aprimorar, para não fazer aquilo que ele já fez nas outras reencarnações, né? Hoje em dia nem tanto, mas que nem a minha família tem tia da minha mãe, ela teve 2 crianças, as duas com síndrome de Down, uma vegetativa e uma, ela era hiperativa, né? Com tendência à limpeza, ela gostava de tudo limpo. O João e a outra não lembro o nome. Como que é o nome dela, né? Eu acho que é Isabel. A Isabel. O João vegetativo, o melhor espermatozoide dentre milhões, com a melhor oportunidade através da misericórdia e da bondade de Deus, para que ele não cometesse os mesmos erros. Aí já a gente pensa assim, preso no próprio corpo, ainda bem, nessa reencarnação, eu tenho certeza que ele conseguiu. Então, quando a gente vê a escolha que determinado espírito faz, sem perna, sem braço, hoje as crianças autistas, é a melhor forma que Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, trouxe para que ela melhore, para que ela evolua. É através dessa dificuldade, desses obstáculos, que com certeza elas vão conseguir. A espiritualidade sempre presente ao lado dela, através delas. Isso é misericórdia divina. Isso não é castigo. Deus me castigou me dando um filho assim. De maneira nenhuma. Deus olhou para você e te deu um presente. Para você e para a criança. Já pensou pensar dessa maneira? É isso. Vai falar assim, que simples. É simples. A gente que dificulta. Deus nos dá a oportunidade da gente fazer a reparação. Cabe a nós olharmos para nós, para a situação e tirar proveito dela da melhor forma possível. E nós temos também a encarnação nos diferentes mundos. Vamos lá, secretária. O espermatozoide, né? E através dos planetas, conforme a nossa necessidade, o nosso grau de evolução, nós vamos para determinado planeta. Hoje nós, espíritas,
reencarnados no planeta Terra, necessitamos das provas e das expiações que aqui, neste mundo ainda material, nos faz passar. Nós precisamos. E o mundo material nos proporciona a possibilidade de evolução através da distanciação da matéria. Não significa que nós não podemos ter, tá? Mas sim como nós utilizamos aquilo que temos. Todos os mundos, todos os planetas são solidários, não solitários. Eles se ajudam, eles se compreendem e têm a justiça e a solidariedade, cada um para si. Nós temos aqui no planeta Terra missionários, né? Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Irmã Dulce, entre outras, várias outras pessoas como missionários. Eles abriram mão de toda a matéria para se dedicar ao próximo. Se pegar a vida de Chico Xavier, que homem! Madre Teresa de Calcutá, que mulher! Eles abriram mão de toda a matéria para viver em favor ao próximo. Imagine a evolução desse ser, desse espírito. Tanto é que o Dr. Bezerra de Menezes, ele não necessita mais reencarnar. Ele já é um espírito puro. E ele escolheu permanecer aqui no planeta Terra para nos auxiliar, para nos ajudar. E dentre os diferentes mundos, nós temos sim espíritos que estão nas primeiras reencarnações. Ah, mas eles não vivem em mundo primitivo? Não. Eles são simples e ignorantes. E mediante a nossa evolução do planeta, eles vão se adequar e continuar. A nossa evolução, ela é progressiva, não retrocede. Pode passar, secretária. E daí esse slide mostra, né, os planetas primitivo, que é onde nós já estivemos, tá? Hoje estamos no planeta de prova e expiação. Vamos, com a graça divina, passar para a regeneração, né? Na expiação e prova, a maldade ela ainda prevalece, tá? Mas no mundo de regeneração ainda existe maldade, mas ela não é predominante. Ela não prevalece. O que prevalece é a bondade. Nós temos o mundo felizes e ditosos e também os celestes e divinos, tá? Independente do nosso grau material, se é rico ou se é pobre, não significa que um rico é mais evoluído que um pobre ou que um pobre é mais evoluído que um rico, né? Às vezes a gente vê a pobreza de uma forma muito ruim. Não é. O que cada um faz para sair dessa situação? E às vezes a gente vê um rico snob, né? É o que Deus nos dá para que possamos purificar a nossa existência, para que a nossa perfeição moral se faça. E agora nós vamos entrar no tema da noite, que é a transmigração progressiva. Pode ir, secretária. Transmigrar é fazer passar ou mudar-se de um lugar para o outro, né? De um país para outro. Aí a gente pensa assim, nossa, a Letícia falou que existem vários planetas com existência. Existe. Todos como seres humanos? Não. Cada um conforme a necessidade material, moral, nós ainda precisamos da matéria. Planetas menos evoluídos, a maneira é diferente. Assim como planetas mais evoluídos, a necessidade é outra. Às vezes nem precisa da matéria. Transmigração progressiva é a evolução dos espíritos através das reencarnações com a pluralidade das existências, né? O espírito assim chega à perfeição. E se é progressiva, é porque existe um progresso.
ele avança, independente da velocidade, lentamente, mais rápido. E o Espiritismo ele vem explicar isso. A Terra nossa, o nosso planeta, é só mais uma oportunidade, né? Através das nossas experiências. Quando a gente lê um livro pela primeira vez, nós temos uma percepção. Se nós relemos ele, nós conseguimos enxergar coisas que nós não tivemos a percepção na primeira vez. E assim por diante. É assim a nossa reencarnação. É assim a nossa existência. Mas, infelizmente, nós só evoluímos através da dor, num planeta de prova e expiação. Através das doenças, através das vivências, através das dificuldades. Pode mudar, secretário. Ah, não, volta um. Aí eu trouxe um slide para a gente ver a diferença entre equidade e igualdade. Igualdade é todo mundo no mesmo tamanho do banquinho. Mas um não consegue ver. Então, a gente não precisa de igualdade, a gente precisa de equidade, para que todos tenham a necessidade suprida com a ferramenta que tem. Aí nós temos o que tem privilégios, né, através do ego. No segundo quadrinho, a realidade de alguns. No terceiro, conforme a necessidade de cada um, né? A igualdade e a equidade, pode mudar, secretária, vai nos levar à liberdade, onde um dia nós não vamos mais precisar da matéria. Nós vamos passar de fase, nós não vamos mais repetir na prova. E vamos para um mundo de regeneração, onde o mal ele existe, mas ele não é predominante. Existem ainda expiações, mas com certeza um dia nós vamos saber que são mais leves do que a nossa aqui do planeta Terra. E vamos chegar um dia também, como o Dr. Bezerra de Menezes, num mundo puro e celeste. Não importa se vai demorar ou se vai ser rapidinho. Estamos no caminho. E estamos procurando a oportunidade de conhecimento para que tenhamos a maneira de utilizar as ferramentas que nos são dadas. E a nossa responsabilidade é muito maior perante a nossa existência. Que possamos assim parar de julgar e agradecer a Deus a nossa ferramenta, a nossa matéria, o nosso corpo, independente do que temos, e sim do que somos, que possamos nos tornar melhor a cada dia. Não vou mentir que eu estava bem nervosa no começo, tá? Até gaguejei bastante, mas é um aprendizado para todos nós, principalmente para mim, que faz a gente se esforçar, né? Sair da nossa zona de conforto, para que o conhecimento nos traga a ferramenta, o raciocínio, para que tenhamos uma conduta melhor e possamos assim, não só auxiliar a nós, mas também o nosso próximo. Que possamos enxugar bastante lágrimas através do conhecimento e sabermos que cada um tem e passa por aquilo que precisa. Muito obrigado, é o que eu tenho para trazer hoje e uma excelente semana para todos.